Cheguei, professor André Asnari aqui mais uma vez para a gente falar sobre este conceito que é força magnética, só que, calma lá, eu sei que você já sabe muita coisa sobre força magnética, só que tem um detalhezinho que é muito interessante, que é força magnética entre fios. Então falta essa partezinha aí para você completar o teu conhecimento, ficar mais cabeçudão nessa parte de magnetismo, tá? Então vem comigo e vamos lá. Só relembrando que você já sabe. Você já sabe que força magnética na carga, a gente calcula como sendo F igual a QV. Que geralmente eu coloco minúsculo, né? Por que coloquei maiúsculo agora? Não sei. Tá. Q vezes V vezes B vezes seno de θ. Beleza, prof. Então, na carga é isso aí. No fio, quando acontece força magnética no fio, daí, meus queridos, você faz bio, né? No fio é bio, né, professor? Isso, é bio. Bio sem θ. Só que agora a gente vai fazer força magnética entre fios. Pô, isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito legal. Só que antes de começar, deixa eu te pedir uma coisa. Pega duas canetinhas de cores diferentes. Para você entender perfeitamente o que eu estou fazendo aqui, pega duas canetinhas de cores diferentes para você desenhar o que a gente vai desenhar aqui, certo? Se for uma caneta, um lápis, também pode ser, mas duas cores diferentes aí. Tá bom, prof. Então isso aqui você já sabe, beleza? Vamos lá, vamos fazer força magnética entre fios. Então o que você vai desenhar? Você vai desenhar dois fios para mim, de duas cores diferentes. Deixa eu escolher aqui, eu vou desenhar acho que de verde e para vermelho. Verde e vermelho. Tá, então desenha um fiozinho verde. Tá bom, professor. Desenha. E paralelo ao fio verde, desenha o fio vermelho. Tá bom, prof. Aqui, ó. Chame o fio verde de fio 1, e chama o fio vermelho de fio 2. Fio 2. Beleza, prof? Vamos supor que a corrente nesse fio verde, ele tá indo para cima. Tá indo para onde, professor? Para cima. E a corrente no fio vermelho, ela tá indo para, escolhe aí você, para cima ou para baixo? Isso, pode ser. Para baixo. Professor, eu falei para cima, mas teve alguém que falou para baixo aí que eu sei. Beleza. Então vamos supor que tem esses dois fios paralelos entre si. Um tá com a corrente para cima, outro tá com a corrente para baixo. Fechou? Beleza. E o mais interessante é que dependendo para onde as correntes estiverem, eu vou provar para você, estes fios, eles podem se atrair mutuamente ou se repelir mutuamente. Sério, professor? Sério. Por quê? Olha isso. E acompanha o nosso desenho aqui, o meu desenho no caso, agora. Ó, tá passando corrente nesse fio, né? É, professor. Se tá passando corrente nesse fio, quer dizer que este fio gera em torno dele um campo magnético. Coisa que você já aprendeu capítulos anteriores aí. Vai apresentar um campo magnético em torno dele. Beleza. Se acontece um campo magnético, eu vou usar a regra da mão direita para poder desenhar este campo magnético. Coloca o dedão, faz assim pra mim. Coloca o dedão para onde está indo a corrente, né? E daí você faz assim, ó. Aqui, ó. Isso quer dizer que o campo magnético do fio verde, que eu vou desenhar um campo magnético verde, ele entra deste lado de cá, ele passa por trás do fio e sai deste lado. Então eu vou desenhar o campo magnético desse fio verde, ó. Ele sai deste lado. Sai deste lado, professor, igual a água? Nada a ver, hein? Piadinha de ciências, né? Aqui, e ele entra deste lado. É puro, né? Campo magnético puro. Eita, nada a ver mesmo. Aqui, ó. Entra deste lado. Beleza, prof. Então ele está entrando ali, né? Exatamente. Agora, por que existe esse campo magnético que eu tenho agora? Eu tenho um fio imerso em um campo. Ah, professor, entendi. Eu tenho um fio que passa a corrente, que é esse fio 2, imerso neste campo magnético. E se eu tenho um fio que passa corrente imerso no campo, muito provavelmente aparece uma força magnética. E essa força magnética está para onde? Ré da mão esquerda agora, tá? Ó, o campo está, FBI, né? Ah, meu Deus, professor. FBI. Força, campo e... né? Corrente. Beleza. Ó, o B tá entrando. O campo tá para baixo. A linha, você vai ver que a força vai estar para lá, ó. A força magnética neste fio vai estar para cá. Então,
porque existe este fio 1 passando corrente, vai aparecer uma força magnética no fio 2 para lá. Só que o fio 2, ele também gera campo, né? Ele tem um campo próprio dele lá. Tem, né, professor? Tem. O fio 2 tem um campo próprio. E como que eu faço para desenhar este campo que o fio 2 gera? Regra mão direita. Não confunda, a gente está usando as duas mãos agora, ó. Beleza. Regra mão direita. Coloca o dedão para onde tá na corrente e faz nhec, 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 nhec. Ó, tá para baixo. Isso quer dizer que o campo deste lado do fio, ele tá entrando e tá saindo, passando por trás do fio e saindo deste lado. Então vou desenhar o campo que o vermelho faz. Ó, aqui é saindo, saindo, ó, saindo, ó, saindo, saindo. Confere? Beleza. E deste lado de cá, o campo do fio, ele tá entrando. Então desenha lá pra mim. Ei, desenha lá. Entrando, 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 entrando. Olha que bonitinho, cara. Nosso desenho. Show, né? Tá. Agora, eu tenho o fio 1 imerso no campo do fio 2. Ah, professor. Se eu tenho o fio 1 imerso no campo do fio 2, muito provavelmente vai aparecer uma força nesse fio. E a força desse fio 2 está para onde, professor? Regra da mão esquerda. Vamos lá, vamos lá. É FBI. O B do vermelho, ele está entrando, né? A corrente está para cima. Logo, a força vai estar para onde? Vai estar para cá. Então, a força no fio 2, ó, força magnética, vai estar para cá. Resumindo, o que a gente provou aqui agora? Se puder, cara, não decore essa parada. Não decore. Perceba, entenda, que é o seguinte. Se eu tenho dois fios paralelos entre si, e eles têm correntes opostas, no caso, um tem corrente para cima, outro para baixo. Esses dois fios, eles vão se repelir mutuamente. Sempre, professor, sempre. Se eu tiver dois fios paralelos entre si e eu tenho correntes opostas, esses dois fios se repelem entre si. Professor, tem como eu calcular esta força de repulsão? Tem. Tem. E aí é que tá. Vem comigo e olha só. Como calculo a força magnética no fio? Força magnética no fio 1 é assim, ó. Força magnética. Vou até fazer em outra cor, para ficar mais bonitinho, né? Ficar mais coloridinho. Fazer em azul. Força magnética no fio 1 vai ser B. É Bil, né? Força magnética no fio é Bil. Então, B vezes I vezes L vezes seno de θ. Só olhe para cá, ó. B. Quem que é esse B? Esse B é o B do fio 2. É o campo do fio 2. Confere? Então, força magnética no fio 1 é Bil. Da onde que veio esse B? Esse B foi o fio 2 que fez. Então, é o campo do fio 2. O I é o I dele próprio. Então, é o I1. O L é o comprimento dele, que vai ser o mesmo comprimento do outro fio, sem problema. E o seno de θ é o seno de θ, que nesse caso 90 graus dá 1, certo? Mas eu vou deixar o seno de θ ali. Beleza, prof. Então, para eu calcular a força no fio 1, eu vou fazer isso. Se eu quisesse calcular a força no fio 2, eu faria a mesma coisa, só inverteria aqui, ó. Inverteria aqui o B1 e o I2. Mas vamos focar nisso aqui. Povo, eu apelo agora. Apelo para tua mente. Me fala o seguinte. Como que eu calculo o campo magnético feito por este fio nessa distância, que é uma distância que eu vou chamar de D. Fechou? Uma distância que eu vou chamar, uma distância qualquer. D. Como eu calculo o campo magnético formado por um fio? Ó, campo no fio. O campo magnético formado por um fio a uma certa distância que eu quiser do fio. Como eu calculo o campo magnético? Você lembra dessa equação? É μ0I sobre 2πd. Lembra? μ0I sobre 2πd. Daí eu vou colocar aqui, ó. No lugar do B2, eu vou colocar μ0, que é a constante do meio. Não se preocupe com μ0, a questão dá para você. 4π vezes 10 a menos 7, se for no vácuo e tal. Não se preocupe com ele. Tá, μ0I, que I2, né? μ0I sobre 2π vezes a distância, vezes D. Isso é o B2. E daí continua tudo, né?
vezes I1 vezes L vezes seno de θ. Ei! A gente chegou na equação. Isso é muito legal. A equação é gigante, eu sei, mas a gente chegou nela. Isso quer dizer que eu não preciso decorá-la. Você consegue chegar, você consegue saber de onde veio. Isso é muito legal. Eu vou só ajeitar um pouquinho aqui, ó. Vou só ajeitar um pouquinho aqui, só para ficar mais bonitinho, né? Mais apresentável. Caso mamãe ou papai esteja passando aí assistindo o vídeo, ou alguém, namorado, sei lá, dá para ficar mais bonito, né? 2π vezes d. Aê, professor, ficou a mesma coisa. Tá aqui. Então, se eu quiser calcular a força magnética entre fios, eu vou usar isso aí. μ0, I1 vezes I2 vezes L vezes seno de θ sobre 2πd. Meu Deus, professor, que fórmula gigante. Pois é, mas a gente chegou nela. E a gente chegou de uma forma relativamente fácil. Não foi tão difícil assim não. Certo? Então tá aí a força magnética entre fios. Só que eu posso generalizar. Povo, eu te faço um desafio. Você que está aí do outro lado da telinha, eu te faço um desafio que é o seguinte. Prove para si mesmo. Prove to yourself. Nossa, curtiu agora, né? Prove para si mesmo que se eu tiver dois fios com correntes para o mesmo sentido, os dois para cima ou os dois para baixo, esses fios se atrairão mutuamente. Prove para si mesmo. Professor, como que eu vou fazer isso? Você vai desenhar tudo de volta. Então desenha dois fios, só que agora as correntes estão para o mesmo sentido. E daí você faz o campo, faz a força, faz o campo, faz a força. E daí você vai ver que se eles estiverem para o mesmo sentido, eles vão se atrair. Se estão sentidos opostos, se repelem. Mesmo sentido, se atrai. Você vai decorar isso aí? Óbvio que não. Você pode só desenhar rapidinho ali. Xzinho, papapá, fechou. Então, sentidos opostos se atraem. Mesmo sentido sentidos opostos se repelem. Mesmo sentido se atraem. Show? Você anotou isso aí? Anota. Sentidos opostos se repelem. Foi o que a gente fez aqui. Sentidos iguais é o que você vai provar sozinho. Eles se atraem. Como que eu faço para calcular essa força? Através dessa fórmula gigantona que tá ali. Tá. E aí, prof? Vamos fazer um exercício? Bora. 8 do praticando. Então, abre aí para mim e vamos lá. PUC São Paulo. Dois condutores retos, extensos e paralelos. Estão separados por uma distância d igual a 2 centímetros. 2 centímetros, se liga. E são percorridos por correntes elétricas de intensidade. Ele te deu I1 e I2. I1 é igual a 1, I2 é igual a 2. Com sentidos indicados na figura. Beleza. Ei, olha só. Eles estão para o mesmo sentido. Se eles estão para o mesmo sentido, quer dizer que eles vão o quê? Vai fazer exatamente o oposto daquilo ali. Eles se atrairão. Beleza? Esses dois fios estão se atraindo. Professor, é fácil, né? É fácil agora que a gente acabou de ver. Daqui a um mês você vai esquecer isso aí, daí você vai ter que desenhar. Então aprenda como desenhar, fica mais tranquilo. Se os condutores estão situados no vácuo, a força magnética entre eles, por unidade de comprimento, no SI, tem intensidade de quanto? Se eles estão no vácuo, é 4π vezes 10 a menos 7, o μ0, tá? Eu vou apagar aqui pra gente poder resolver. Vamos lá. Quanto que é o μ mesmo, pessoal? 4π vezes 10 elevado a menos 7. Isso ele não deu na questão, né? Não. Deveria, né? Deveria. Mas não deu, não tem problema. Tô te falando aí. 4π vezes 10 a menos 7. E ele quer saber a força. E força magnética entre fios é μ0 vezes I1 vezes I2 vezes L vezes seno de θ sobre 2π vezes d. Fechou. Então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui também. E ó, o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, né? Então, força magnética é 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes o I1. O I1, ele falou que era 1 ampere, então vou colocar lá, 1 ampere. 1 ampere. O I2 é 2 amperes. Coloca lá, 2 amperes. Comprimento do fio é 2 centímetros. Você vai colocar 2 centímetros? Não. 2 metros. Melhor, coloca em metros. Fica 2 vezes 10 a menos 2. Então vou colocar aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 2. Ou se você quiser colocar 0,02, também pode ser, tá? Sem problema nenhum. Sobre 2π vezes a distância... Opa! Errei aqui, né? O 2 vezes 10 a menos 2 é a distância. Então, vou colocar aqui embaixo. O L, ele não me deu. Mas ele falou que quer por unidade de comprimento. Então, a distância é 2
vezes 10 a menos 2. E o L pode colocar 1 metro, porque é por unidade de comprimento, né? Por unidade de comprimento. Beleza? Fechou? Tá, e daí vamos calcular isso aí. Ó, π com π corta fora, 4 sobre 2 dá 2 aqui em cima. 2 vezes 2 dá 4, vezes 1 fica 4. Então, força magnética é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 7. Beleza? Tudo bem? Então, só cortei esses dois aqui, fica 4, né? E daí, aqui tem um 2 embaixo, 4 sobre 2, fica 2 ainda, né? Então, fica 2 vezes 10 elevado a menos 7. Se liga, ó. 2 com 2, 4 com 2. Fica 2 em cima. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 7. Isso tudo sobre 10 elevado a menos 2 embaixo. O que você faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Fica menos 7 menos menos 2. Menos 7 mais 2. Fica menos 5, né? Menos 5 newtons. Então, a força por unidade de comprimento vai ser F, vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 5, sendo de atração, né? Sendo de atração. Então, ó, letra B é a resposta correta dessa questão aí. Sucesso? Então, questão legalzinha, questão lindinha de força magnética entre fios. Você entendeu? Beleza mesmo? Show! É isso, povo. Valeu. Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!